E aí, pessoal, voltamos para a nossa segunda aula. A gente vai dar continuidade aí ao período da filosofia grega antiga. Na última aula a gente falou, né, antes do carnaval. Quem ainda não viu, dá uma olhada, eu vou deixar fixado aqui, né, nos comentários. Então, dá uma olhada na aula passada que a gente falou sobre o processo da transição, né, da mitologia para o pensamento racional, filosófico. Também foi bem legalzinho. E a gente vai falar agora do período pré-socrático, né? Então, o período pré-socrático, ele dá início, assim, ao que a gente chama dessa filosofia ocidental. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Então, a gente vai dar esse início da filosofia que se situa na Grécia Antiga, ali no século VI a.C., né? Que vai ser essa transição aí, né, do período mitológico, do período cosmogônico, e a gente vai entrar nesse período cosmológico, né? Então, quando a gente pensa em vestibular, né, é um ponto que a gente sempre tem que estar colocando. O vestibular ele vai trazer muito as relações pré-socráticas. Então, quando a gente pensa em Enem, como o Enem eu tenho uma quantidade grande de assunto para ser abordado, né, em algumas questões, eu não tenho como ter, todo ano, ter uma questão sobre pré-socrático, né? Mas filosofia grega cai. Então, às vezes eu vou ter um pré-socrático, às vezes eu tenho um período helenístico, né? Geralmente sempre Platão e Aristóteles, mas é uma coisa recorrente, né? Não vai cair todo ano, mas ele costuma cair, né? E como é que ele cai? Ele geralmente cai basicamente em duas formas, né? Ele vai perguntar para você o conceito, né, do que foi o período pré-socrático, a importância, o legado desses pensadores, né? Ou o pensamento específico de algum desses pensadores pré-socráticos sobre o surgimento do universo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É claro que uma atenção um pouco maior para dois carinhas aí, que é o Heráclito e Parmênides, que não só por questão de cair em questão no vestibular, mas porque eles são importantes na construção do pensamento grego, né? Da influência principalmente que eles vão ter lá no Platão e no Aristóteles, tá? Então é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Então quem foram esses pré-socráticos, né? Mas o período pré-socrático são os pensadores que vieram antes de Sócrates. Cuidado, a questão aqui ela não está basicamente sobre data, né? Claro que a maioria dos pensadores pré-socráticos existiram antes de Sócrates, né? Mas eu vou ter alguns que vão ser contemporâneos de Sócrates. Então o que vai caracterizar realmente você ser um pensador pré-socrático ou não, né? Então, o pré-socrático, ele tem uma preocupação, né, que é tentar explicar de maneira racional o surgimento do universo, né? Entender a realidade, entender essa natureza, como é que ela foi feita, né, como tudo surgiu, né, esse ordenamento de onde veio. Então, isso é a característica do pensamento pré-socrático. Então, todos os filósofos pré-socráticos, em alguma parte do seu pensamento, ele vai trazer uma explicação racional sobre o surgimento do cosmos, ou do universo, que é o que a gente vai chamar de período cosmológico, né? Então, por isso que a gente vai ter aí a ideia da cosmologia, né? Então, dentro de uma questão, ele pode trazer lá como pensadores pré-socráticos, mas também como pensadores cosmológicos, né? Então, o que vai caracterizar esses pensadores como pensadores da cosmologia? Então, quando no texto ele estiver trazendo sobre a explicação sobre o surgimento do universo. Por que eu preciso me atentar a isso? Porque não é só sobre a cosmologia, não é sobre somente o surgimento do universo que alguns dos pensadores vão trabalhar, né? Vamos falar sobre ética, Demócrito fala sobre ética, vamos falar sobre a ontologia. Então a gente vai falar um pouquinho, para o final, um pouco mais de dois grandes nomes dos pré-socráticos, que é o Heráclito e Parmênides, que traz essa questão ontológica. Então, eu tenho que me atentar a isso, né? Olha, o Enem já trouxe casca de banana sobre isso, né? Caiu um pensador pré-socrático,
Então a base de discussão filosófica dele vai ser cosmologia obrigatoriamente? Obrigatoriamente, não. Só vai ser cosmologia se o texto estiver falando sobre o surgimento do universo. Se o texto estiver falando sobre o agir do homem, então é ética. Se o texto está falando sobre o ser, é ontologia, né? E por aí vai. Mas a característica principal deles, o que coloca eles dentro do mesmo grupo, é que todos eles, né, desde o século VI ao século V, século IV a.C., eles vão tentar explicar para a gente de uma maneira racional como o universo, como tudo surge, né? O surgimento desse universo. E eles tentam explicar isso a partir de entender a realidade, né? A natureza, ou a physis. E aí vem outro nome que a gente pode dar a esses filósofos pré-socráticos, que são os filósofos da natureza. Então, fica ligado lá em questão, porque ele pode vir, olha, como filósofos pré-socráticos, filósofos cosmológicos e filósofos da natureza. Então, pô, caiu uma questão lá, diz, olha, os filósofos da natureza, tal. Aí você vai lembrar, filósofos da natureza, Grécia Antiga, período pré-socrático. Ok? Período pré-socrático, então fica mais simples. Período cosmológico, mesma coisa. Em nenhum outro momento a filosofia ela vai se preocupar em relação a isso, né? A cosmologia. Por mais que, mas Rafa, e o período medieval? Ele não vai falar sobre o surgimento de tudo, não. O período medieval, ele em nenhum momento ele tenta me explicar o surgimento do universo, porque o surgimento do universo, na perspectiva medieval, é Deus. Em Tomás de Aquino eu vou encontrar a explicação da existência de Deus. Ou em Agostinho, a explicação do bem, do mal, do livre-arbítrio, do tempo, não importa. Mas sobre o surgimento do universo é aqui que a gente vai encontrar o período pré-socrático, né? Por isso que a gente chama ele de período cosmológico, tranquilo? Então eles vão tentar me trazer essa explicação racional, e essa explicação sobre a natureza, sobre a física, ela se dá a partir da observação. Então vê coisa legal. Se na mitologia, no período mitológico, a gente usa o mito e o doxa, né, que é a opinião, usa fantasia, né? A explicação nesse período pré-socrático ele vem me trazer a partir da observação irracional, né? Eu tenho uma transição aqui, que é a transição do mitos para o logos, da doxa para o logos, né? Então isso quer dizer, eu saio daquela questão fantasiosa, de opinião e de fantasia e vou para uma questão racional, de reflexão, a partir de uma observação dessa natureza. E dessa observação da natureza, a gente tenta encontrar a coisa que é responsável pelo surgimento do universo, que a gente chama de arque, arte, assim, não importa como você vai chamar isso, tá? Você só tem que lembrar que a arque é o princípio primordial, né? É a substância primordial para o universo existir. Então é a partir dela que tudo nasce para a gente, né? E essa arque ela precisa ser eterna, ela precisa ser imortal, ela precisa ser imperecível, né? Ela precisa estar em tudo. Então, porque parte do pressuposto lógico, né? Se eu quero saber o que forma, o que constitui essa natureza, eu preciso observá-la e encontrar nela, né, aquilo que a forma, né? Deveria estar nela. Só que, isso aqui é um conceito geral. Tem pensador que não concorda com essa perspectiva de que a arque seria uma substância, que a arque seria algo material, que a arque estaria na natureza em si, intrinsecamente. Então a gente vai ter várias ideias, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre cada pensador e sua ideia, de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque o intuito aqui não é a gente ter uma aula profunda, mas é a gente trazer conceitos, dicas para vocês. Lembrando que qualquer dúvida vocês deixem no comentário, que eu vou estar sempre tentando tirar as dúvidas. Quem quiser os PDFs tem que entrar em contato, pedir, e aí eu vou liberar os PDFs para vocês, tá?
Vamos lá. E o que é importante? O que foi importante dos pré-socráticos para a filosofia, né? A gente tem que entender que isso é um dos pontos que o Enem vai trazer para mim, né? Trouxe uma questão lá de Nietzsche, falando sobre o Tales de Mileto, né? Na ideia de que o pré-socrático foi os primeiros a tentar explicar de maneira racional o mundo a partir de uma coisa única, que é uma coisa bem legal. Né? E é o destaque, a gente vai entender que os pré-socráticos, a partir da filosofia contemporânea, né? Hegel, Nietzsche, que começam a ter um estudo sobre a filosofia, né? Então eu vou ter o estudo da história da filosofia e a gente começa a recuperar algumas coisas e a gente começa a perceber uma importância, né, que a gente vai ter dos pré-socráticos, por exemplo, ou dos sofistas, que é o próximo assunto que a gente vai falar. Né? Principalmente porque a gente está falando de um período que as questões escritas, né, o documento, o registro, ele é muito escasso. Né? Então muita coisa se perdeu. Então, no decorrer da história, muito tempo não se falou sobre esses caras. Né? A não ser aquilo que a gente consumia nos escritos de Platão e Aristóteles. Então, a pós-modernidade, né, a transição ali da modernidade para a contemporaneidade tem muita relação e importância sobre a gente retornar a entender o legado né, que os pré-socráticos trazem para a gente. Né? Porque muitas vezes a gente olha para o pré-socrático e diz assim, as explicações deles são absurdas. Mas são as primeiras explicações, como Nietzsche diz, né? Pode parecer absurdo para a gente. Por que pode parecer absurdo para a gente? Né? Por causa da nossa condição tecnológica, de entender um pouco mais as coisas da natureza. Mas para um cara que está no século VI a.C., né? Então, como Nietzsche diz, lá no século XIX, essas proposições podem parecer absurdo para a gente. Mas ele tem uma grande importância porque é o início, né, de uma reflexão sobre alguma coisa, né, sobre tentar de uma maneira racional explicar algo. E isso impacta para o desenvolvimento das ciências, porque a gente vai ver aí a filosofia junto com a astronomia, o desenvolvimento um pouco mais profundo da matemática, né, que a gente vai ter o Pitágoras, a biologia. Então, as ciências, ainda não é as ciências modernas, mas as ciências vão desenvolver junto com esse processo filosófico, né? Além, né, da grande influência que a gente vai ter no pensamento grego que a gente consome, né? Que é o do Platão e do Aristóteles, Sócrates, né? Mas o que a gente sabe que o que a gente consome muito de Sócrates é aquilo que Platão ele traz para a gente. Então, a gente consome, a filosofia grega que a gente consome, ela é influenciada e fundamentada, né, por esse período pré-socrático, né? Principalmente se a gente pensa toda a discussão que a gente vai encontrar com base epistemológica, tanto no Aristóteles quanto no Platão, ele parte de uma discussão, né, e de pontos que tanto Heráclito quanto Parmênides traz para a gente, né, nessa discussão ontológica do ser, no período pré-socrático. Então, eles vão ter esse impacto, essa importância, né? E eu vou ter um grande número de pensadores pré-socráticos. E aí vem um outro grande ponto para a gente, é que, olha, qual é a outra perspectiva que o Enem, por exemplo, gosta de cobrar para a gente? É perguntar sobre o pensamento de cada um desses pensadores, né? O que é a arque para fulaninho, o que é a arque para Heráclito, o que é a arque para Anaximandro, Anaximenes e por aí vai, né? Já caiu Demócrito, né? Então, só que aí eu tenho vários nomes, né? Dentro dessa corrente filosófica, né? Que é os pré-socráticos. Eu elenquei aqui alguns dos principais nomes. Vocês podem pesquisar, vão encontrar outro, com certeza na escola, no livro de vocês pode aparecer outros nomes, por exemplo, Leucipo, pode aparecer lá para vocês, né, em vez de Demócrito, ou né, o Zenão de Eleia, né, que também faz parte desse período. Então tem outros nomes, né?
como eu disse aqui, é só para a gente poder elucidar alguns pontos. Eu alentei aqui para a gente, e a gente pode dividir, né, esse período em 4 escolas, em 4 movimentos. Né? É importante lembrar que esse movimento filosófico que a gente está tendo na Grécia Antiga, ele não parte de Atenas, né? Então não é Atenas a região que vai ser o nascimento da filosofia. A filosofia ela vai para Atenas no período seguinte, né? Quando a Atenas ela começa a ter uma importância política, econômica, democracia, né? Venceu guerra. Não que Atenas não tivesse importância, tá? Por favor, a gente sabe a importância histórica de todo o contexto, mas quando você vai ter aula de história, você entende um pouquinho melhor que o mundo grego ele não é uma coisa muito uniforme, né? Eu tenho cidades-estados, então no século V eu vou ter a Era de Ouro, né? O século de ouro de Atenas, né? Que é o florescimento da democracia, de Péricles, e ali a fundamentação daquilo que a gente chama de sociedade moderna, né? A partir de alguns conceitos de organização, de política, de estrutura social, que aí é outro ponto que a gente vai falar em outra aula, beleza? Então vamos lá. A gente pode dividir esse período em 4 escolas específicas, né? 3 por região, né? Então eu vou ter 2 nas regiões da região da Ásia Menor, né? Que está ali, né? Onde hoje é a Turquia, né? Então é aquela partezinha que tem Europa e Ásia, né? Então é a entrada ali da Ásia para a Europa, o contato com o pensamento oriental, né? Com a religião oriental. Então eu vou ter os jônicos, né? A escola jônica, né? Na região da Jônia, e eu vou ter a região de Eleia, né? A escola de Eleata. Então eu vou ter essas 2 grandes escolas, os 2 grandes movimentos, que a gente vai encontrar aqui o conflito, né, do período pré-socrático, que é o Heráclito na escola jônica e o Parmênides na escola de Eleata, né? O conflito do movimento e o não movimento do ser, que a gente vai falar já já. E eu vou ter a escola pitagórica ou itálica, que vai estar ali na Península Itálica, que é a galera da matemática, né? Que vai ter seu representante Pitágoras. Então é a galera que vai trabalhar ali o contexto do número, né? Então muita gente diz assim, mas isso nem Pitágoras nem filósofo tal. Quando a gente pensa em produção filosófica, o Pitágoras ele não vai trazer pra gente essa amplitude de discussão, a não ser tentar dizer pra gente que a organização do mundo é uma organização matemática, né? Então o número seria a arque para tudo. Porém, por exemplo, Aristóteles vai dizer que foi ele que definiu a filosofia, deu o nome da filosofia de filosofia, né? Então ele tem sua importância, mas claro, ele é matemático e não filósofo em si, né? Claro que falar isso é redundante, porque basicamente a maioria dos filósofos que a gente vai ter até a modernidade são matemáticos, né? Ou são outras coisas assim, não filósofos, né? Só filósofos, né? Então isso é uma coisa que vai se dar mais a partir da modernidade, né? Quando a gente pensa ali no iluminismo mesmo, né? E na transição, né, do século XVIII para o XIX. Então a gente vai ter muito matemático dentro da filosofia, né? Tales de Mileto, por exemplo, é outro, e por aí vai. E a gente vai ter a galera que é plural, né? Que são os pluralistas, que vai trazer pra gente uma ideia de que a arte não é apenas uma coisa e sim várias coisas, né? Então a escola jônica eu vou ter esses 4 primeiros nomes aqui, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito, né? O Tales vai trazer para mim a água como o princípio fundamental. O Anaximandro, ele deixa de trazer uma questão material e me traz uma perspectiva um pouco mais metafísica. A gente está falando sobre o início da astronomia, e ele vai trazer para mim uma força, né, que é indefinida, ou caos, ou como você pode encontrar o Apeiron, né? E o Anaximenes vai me trazer o ar como a arque, e o Heráclito o fogo, né? Então, uma característica desses 4 pensadores, tirando o Anaximandro, claro, é o uso dos elementos da natureza.
Na escola de Aleata a gente vai ter o Parmênides, tem o Zenão, não botei o Zenão aqui, mas tem o Zenão. Eles são a escola imobilista, então eles vão dizer pra gente que a Arque seria um ser absoluto, aquilo que sempre existiu e sempre vai existir. Tá? Ele é ingênito, então também não é uma substância, é uma força, né? Que vai ser a primeira ideia de uma força que sempre existiu, que lá na frente a gente encontra também na explicação do primeiro motor de Aristóteles e posteriormente de Tomás de Aquino, explicando a existência de Deus a partir do movimento do universo. A gente vai ter os pitagóricos, né, com Pitágoras e Samo como a grande representação, matemática, número, né, divisão numérica, um ordenamento e formas geométricas. Né? Ele vai dizer que o mundo ele tem uma divisão, numérica e ele é formado por formas geométricas. Então a matemática, o número é aquilo que é responsável pelo surgimento do universo. Talvez seja a explicação um pouco mais, como é que eu vou dizer, que menos faz sentido, né, pra gente quando a gente pensa numa questão prática mesmo. E a gente vai ter esses três últimos que são os carinhas que vão me trazer a ideia que a Arque não é uma coisa, mas sim várias. Né? O Demócrito ele vai me dizer que é o átomo, ou o Leucipo, que é o seu professor, tá? O átomo, a junção de... O átomo não numa perspectiva química, tá? O átomo como uma coisa não divisível, então são partículas extremamente pequenas que não podem ser divididas, que juntas formam tudo. É basicamente a mesma explicação que a gente vai ter do Anaxágora, né? Que vai ser uma semente, ou nós, ou mínimo, pode aparecer com um desses três nomes. E o Empédocles vai me trazer sobre a junção, né, dos elementos da natureza, a partir do conflito entre os opostos e por aí vai, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa lembrar da Arque para cada um, tá? Água, Pleion, ar, fogo, ser absoluto, número, átomo, semente e elementos, tá? Dentro desses pensadores, a gente vai ter uma coisa que é muito importante a gente lembrar, para a gente poder finalizar a aula de hoje, tá? Que é o grande e o primeiro conflito da filosofia. Tá? A filosofia ela é repleta de momentos de conflito. Né? O primeiro grande conflito ela se dá entre Heráclito e Parmênides. Né? Depois a gente tem Sócrates e os sofistas. Né? Depois a gente tem Platão e Aristóteles. Aí lá na frente a gente vai ter o empirismo, o racionalismo, e entre outros, né, aqueles que defendem a natureza humana e os que não defendem a existência da natureza humana, né, que são os essencialistas e os não essencialistas e por aí vai, tá? Então a gente vai ter essas coisinhas. Então a gente vai ter aqui o conflito pré-socrático, né, baseado em Heráclito e Parmênides, mas é um conflito ontológico e não cosmológico, tá? Isso quer dizer, ontologia é o estudo sobre o ser ou essência. A alma, o espírito, vai depender em qual período da filosofia a gente vai falando isso, tá? A ontologia, ela não é uma coisa exclusiva desse momento, ela vai estar por toda a filosofia, beleza? Então, olha, eu vou ter o Heráclito defendendo que o ser se transforma sempre, ele é o pensamento do devir, isso quer dizer, a gente sempre está caminhando para ser alguma coisa que a gente ainda não é, a gente sempre está se movimentando, a gente sempre está se transformando, né? Então, por isso que ele vai dizer que a gente está no eterno devir, né? A gente sempre vai estar se transformando. O Pantarrei, pode aparecer a ideia do Pantarrei para vocês, a ideia do tudo flui, né? E a gente vai ter o Parmênides que vai me trazer a perspectiva, né, de que o ser não muda. O ser ele nunca pode deixar de ser, pois se ele deixar de ser, ele vai ser um não ser e não um ser. Isso quer dizer, A nunca pode ser B, A sempre vai ser A e B sempre vai ser B. Isso é o princípio da não contradição, tá? Você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, ou você é uma ou você é outra, né? Então, para ele, não é que o movimento ele não existe, o movimento existe no não ser. O movimento ele é uma questão sensorial. Como ele é uma questão sensorial, ele é uma questão de ilusão. Se você não vê, se você não sente,
esse movimento ele não existe. Né? Então aqui eu vou ter o primeiro grande confronto da filosofia, né? A ideia de que tudo vai fluir, né? A grande frase de Heráclito, né? Você não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque quando entrares, a água já tem corrido, ele já mudou, tá? E o Parmênides vai dizer, não, que o ser, né? Ele não muda, porque não tem como você conhecer algo que mude. Né? Então a razão também está baseada nisso, né? A verdade está naquilo que não muda. Né? Então a gente vai ter esse grande conflito aí. Beleza? Lembrando, qualquer dúvida, vocês deixam aqui, tá? Que a gente vai tirando essas dúvidas, qualquer opinião sobre assuntos nas próximas aulas. Né? A gente teve o fevereiro aí do carnaval, aí não deu para botar mais vídeos, mas então eu vou colocar um vídeo a semana, né, para ser o de fevereiro. Em março eu coloco 3 videoaulas, né? Então a gente vai falar sobre período socrático, sofistas e Platão e Aristóteles, beleza? Tchau para vocês, até a próxima.